A história começa com uma garota que não tem sorte no amor. Sempre que ela confessa seus sentimentos para alguém, acaba sendo rejeitada, ou, se é aceita, essa pessoa acaba se afastando. Por isso, ela decidiu nunca mais confessar seu amor a ninguém. Mas um dia, o garoto mais bonito da escola apareceu para ela na praia, justamente quando não havia mais ninguém por perto. Ao vê-lo sem camisa, ela se apaixonou e decidiu quebrar essa promessa. No dia seguinte, Seri lutava para pentear o cabelo. Ela tinha o cabelo muito rebelde, diferente da sua irmã gêmea, que tinha o cabelo liso e macio. Seu cabelo era algo que lhe causava muita insegurança. Ainda bem que suas amigas estavam lá para apoiá-la. Ao chegar na escola, o garoto bonito a cumprimenta. Isso faz com que suas amigas imediatamente pensem que ele também gosta dela. Mas Seri explica para elas que só se encontraram na praia e que ambos gostam de nadar. Mas suas amigas dizem que, pelo menos, ela tem uma chance, ao menos mais do que as outras garotas. Mais tarde, elas veem a lista dos 100 melhores alunos que vão para o turno da noite. E na escola delas, existe o boato de que, se você se declarar à noite, é impossível ser rejeitado. Mas Seri não estava nessa lista, então ela teria que tentar de outra forma. Por isso, decide comprar uma bebida energética para ele e colocar suas iniciais na garrafa. Mas já havia muitas garotas que tiveram exatamente a mesma ideia. Ao sair da cafeteria, ela esbarra em sua nêmesis. Ela se chama Enroca, outra garota que tem o cabelo bagunçado, mas o dela é mais duro, tão duro quanto uma rocha. Pelo visto, ela também gostava do garoto bonito. Mais tarde, Seri volta à praia para tentar encontrar Kim Hyun, mas dessa vez ele não aparece. Em seu lugar chega Yoon Seok, que era novo na cidade e não sabia que aquelas águas eram profundas. Por engano, ele acaba caindo no mar. Seri consegue salvá-lo e lhe dá um tapa para que ele acorde. No dia seguinte, um garoto novo vai para a escola de Seri, o primeiro mar, mas não é o único que chega. Seok, o garoto que Seri salvou na praia, aparentemente machucou a perna ao cair no mar. Seri vai perguntar como ele está, mas o garoto responde de forma fria e ríspida, então Seri não tem outra opção a não ser se afastar. Algum tempo depois, houve uma grande tempestade, e Yoon Seok não conseguia andar com todas as suas coisas. Por isso, Seri vai ajudá-lo, embora ele, a princípio, não quisesse aceitar a ajuda. Mas, no final, o professor diz aos outros garotos que, na hora do almoço, Seri e seus amigos decidem continuar ajudando-o. Como ele estava sozinho e não podia fazer muita coisa com a perna quebrada, ele ficou um pouco desconfortável, mas estava feliz por não estar sozinho. Além disso, Seri era muito engraçada, se gabava para todos dizendo que salvou a vida dele. Depois, Seri perdeu sua etiqueta, mas na verdade, Yoon Seok estava com ela. Acontece que na escola havia uma lenda. Se você guardar a etiqueta da pessoa de quem gosta, então ela vai se apaixonar por você. Por isso, decidi escondê-la no bolso dela. De repente, Seri leva uma bolada, mas como foi Kim Hyun, ela decide fingir que não doeu. As amigas dela dizem que ele fez de propósito para poder falar com ela, mas Yoon Seok diz que não é assim, que foi apenas uma simples coincidência. Isso faz com que Seri fique desanimada. Mais tarde, as coisas ficariam ainda piores, porque sua maior inimiga fez um permanente e agora o cabelo dela parecia o de uma celebridade. Seri, ao ver o resultado, pergunta onde ela fez e Roca diz que não é egoísta. Por isso, ela confessa que foi em um novo salão, que chegou com novas técnicas diretamente de Seul, mas avisa que não é nada barato. Ao ver os resultados mágicos, Seri decide procurar dinheiro até debaixo das pedras, mas, infelizmente, não é o suficiente. Um dia, enquanto caminha pela rua, vê que Yoon Seok era o filho da dona. Por isso, no dia seguinte, começa a agir de forma muito estranha, o cumprimenta e age como se fosse sua melhor amiga. Ao sair, ela corre para o salão para fingir que se encontraram por acaso. Dessa forma, tenta conseguir um desconto da mãe dele. Quando ela os vê, diz que são melhores amigos e se gaba de como o salvou na praia, embora, claro, exagere um pouco a história. Ao ouvir isso, a mãe de Yoon Seok diz para ela continuar sendo amiga dele e por favor ajudá-lo até que sua perna se recupere. Assim, ela dará um desconto no seu alisamento. Por causa disso, Seri começa a seguir Yoon Seok. Basicamente, ela se torna sua guardiã. Vai aonde ele vai e o ajuda em absolutamente tudo, até mesmo a distribuir panfletos para que o salão tenha mais clientes. Yoon Seok diz para ela parar de ser tão exagerada. Mas Seri queria conquistar seu crush, porque ficou sabendo que Kim Hyun gosta de cabelo liso.
De repente, começa a chover e Seri leva o garoto para seu esconderijo. O pai dela era um amante de quadrinhos, tinha muitos em seu depósito. Yoon Se-ok diz que não gosta, porque nunca leu um. Ao ouvir isso, Seri diz que ele não pode ir embora até terminar pelo menos um. Depois de um tempo, vemos que Yoon Se-ok gostou bastante, então Seri lhe dá a senha para que ele vá ao depósito quando quiser ler um. Dias depois, Seri inicia a operação Confissão de Amor. Ele queria se declarar para Kim Hyun. Para isso, ele precisava fazer 10.000 tesouros de papel e colocá-los dentro de um pote, mas Yoon Se-ok não queria fazer isso. No final, porém, Seri acabou obrigando ele, e o garoto levou a sério e começou a se esforçar muito. Quando terminaram de encher o pote, Seri queria trocar para o turno da noite só por um dia, e para isso precisava trocar com o melhor da turma. Mas ele diz para ela parar de incomodá-lo, que além disso, Kim Hyun nunca vai notar ela. Por causa disso, no dia seguinte, Yoon Se-ok decide ajudá-la e faz a prova simulada. Para surpresa de todos, ele é o primeiro a terminar. Quando Seri finalmente terminava o depósito do pai dela, Yoon Se-ok estava lá. Quando o vê, Seri confessa para ele que não era Seri. O que ela vai fazer depois da escola? Mas pelo menos quer confessar seu amor antes que acabe. Yoon Se-ok diz que não entende. Entende. Para que serve encher um frasco com ovos de Grow? Seri diz para ele que nesse frasco não estão apenas os sentimentos dela, mas também os dele e dos amigos deles. Assim, se eles forem rejeitados, pelo menos terão uns aos outros, e não será tudo uma perda de tempo. Com o passar dos dias, Yoon Se-ok se recupera completamente. A mãe do garoto diz para Seri que vai fazer o alisamento totalmente de graça para ela. Ela não consegue acreditar, mas diz que naquele dia não, que precisa esperar pela data certa, quando tudo estiver perfeito. Ou seja, tinha que ser no dia em que ela confessasse seu amor para Kim Hyun. No dia seguinte, são revelados os resultados da simulação. E para surpresa de todos, Yoon Se-ok ficou em primeiro lugar, tudo para dar seu lugar para Seri. Mas como ficou em primeiro, Kim Hyun perdeu seu lugar, já que ele era o número 100. Agora ele não iria mais para o turno da noite? Ou seja, os planos de Seri tinham sido arruinados. Mais tarde, a vizinha conta que houve uma grande confusão por causa das notas de Yoon Se-ok. Por causa disso, descobriram que o pai dele é muito ciumento e que também exigia muito do garoto. E como o pai dele ficou violento, ele e a mãe tiveram que fugir para aquela cidade. No dia seguinte, Seri não sabia como confessar seu amor, e o tempo estava se esgotando. Mas ela pensa em fazer isso durante a viagem de formatura, lá teria tempo de sobra. Mas Yoon Se-ok também tinha planos de confessar seu amor a Kim Hyun. A turma de esportes aproveita para formar dupla com ele. Por sua vez, Yoon Se-ok faz dupla com Seri. Para a surpresa de todos, Yoon Se-ok também era muito atlético. Ele era o melhor jogador de queimada. No final, só sobra ele contra a dupla de Kim Hyun. Quando Yoon Se-ok ia eliminá-los, Seri coloca o rosto na frente e o impede, à noite. Ela quer pedir desculpas a Yoon Se-ok por tê-lo feito perder, mas não tem coragem. Em vez disso, o garoto que ela gosta liga para agradecer pelo encontro. No dia seguinte, Seri e seus amigos planejam a confissão 2.0, mas desta vez, Yoon Se-ok não queria participar, embora fosse ajudar seus amigos de qualquer jeito. Depois chegou o dia das fotos do anuário, e o pai de Seri escolheu uma fantasia muito especial para sua filha. E para Yoon Se-ok. À tarde, Seri finalmente vai fazer seu alisamento, mas como a mãe de Yoon Se-ok estava ocupada, ele teve que lavar o cabelo dela. No começo, os dois estavam muito nervosos, mas Yoon Se-ok era um bom garoto, cometeu um erro grave e acabou passando o condicionador. Isso foi de propósito, porque ele gostava do cabelo dela do jeito que era e não queria que ela mudasse. Algum tempo depois, chega o dia da viagem. Seri agora estava com o cabelo liso. Ao vê-la, todos ficam surpresos, porque ficou muito bem nela, embora Yoon Se-ok não estivesse tão contente. Depois, suas amigas começam a operação Confissão 2.0. Mas, como era a última viagem, eles não deixam de se divertir juntos. Quando chega a noite, tudo estava pronto para o grande momento. O amigo de Seri leva Kim Hyun ao local da confissão. Quando eles chegam, Seri já estava esperando por ele, em um lugar bem iluminado. O garoto estava feliz, parecia que ele estava esperando por algo assim. Seri estava muito nervosa, mas Yoon Se-ok não queria ouvir a confissão, então simplesmente vai embora. Quando Seri o vê indo embora, decide não confessar seu amor a Kim Hyun,
mas pelo menos explica a situação para ele, dizendo que estava muito apaixonada por ele, mas que seus sentimentos mudaram. Ela encontrou uma pessoa com quem pode ser ela mesma e agora tem sentimentos por ele. Kim Hyun diz que está feliz por ela e que esse cara deve ser um sortudo. Ao voltar da viagem, Yoon Se-ok achou que Seri e o garoto de quem ela gosta estavam namorando, então não quis mais falar com ela. Embora à noite ele vá ao depósito com a desculpa de ler um mangá, no final ela percebe que ele está bravo, então ela confessa que não se declarou para Kim Hyun. Ele fica muito surpreso, mas fica feliz ao ouvir isso. Depois, ela pede para ele lhe dar um doce bem grande para ter mais sorte na prova. No dia seguinte, Yoon Se-ok estava conversando com In-hoka. Isso faz com que Seri fique com ciúmes e à noite o garoto compra o maior doce que tinha para ela. Seri estava confusa, então queria esclarecer tudo antes da prova. Por isso, ela pergunta sobre o que ele conversava com ela. Yoon Se-ok diz que não era importante e vai embora. No dia seguinte, era o dia da grande prova. Todos os pais e professores se reúnem para incentivar os alunos. Mas Seri tinha ido sozinha porque seu pai estava com diarreia. Por isso, ela estava um pouco desanimada. Mas antes de chegar, um enorme urso estava esperando por ela e lhe deu uma esfera com neve. Algo que ela queria, já que em sua cidade nunca nevava. Acontece que era Yoon Se-ok quem tinha ido para animá-la. Seri ficou muito feliz e não se preocupava tanto com o resultado da prova. No dia seguinte, o professor diz que ao menos tentaram. Na hora da saída, Seri vai embora antes e Yoon Se-ok vai atrás dela. Eles fizeram isso para ficarem juntos, embora seus amigos já suspeitassem que eles gostavam um do outro. Ao chegar em casa, ambos decidem continuar caminhando porque queriam passar mais tempo juntos, até que chegam ao mar. Yoon Se-ok revela que, no dia em que Seri o salvou, pensou em se jogar no mar para ser levado pelas ondas, pois vivia um momento difícil. Mas Seri o salvou em todos os sentidos, então ele aproveita para devolver a ela sua insígnia, porque agora já não tem mais aqueles pensamentos de se jogar no mar. Além disso, ele aproveita para confessar que gosta dela, ela diz que também gosta dele e agora eles são namorados. Antes de ir embora, Yoon Se-ok diz para ela se despedir direito e lhe dá um beijinho. Muito porque esse tinha sido seu primeiro beijo. No domingo, Seri pediu aos amigos que fizessem algo especial para Yoon Se-ok. Antes de chegar, ele recebe uma ligação do hospital informando que sua mãe está internada e que deve ir rapidamente. Quando ele chega ao hospital, descobre que seu pai a havia agredido, deixando-a em um estado muito ruim. Seu pai era médico. Ele ameaça Yoon Se-ok para que volte, senão sua mãe sofrerá mais. No dia seguinte, Seri ficou muito preocupada quando soube que o pai de Yoon Se-ok queria vender o salão de beleza. Ela entende tudo o que estava acontecendo, então viaja para Seul para apoiar Yoon Se-ok. Mas quando chega ao hospital, ela ouve a mãe de Yoon Se-ok dizendo que eles devem ir para os Estados Unidos, mas Yoon Se-ok não queria fazer isso. Com lágrimas nos olhos, ele diz que quer ficar com Seri e com seus amigos. Ao vê-lo chorar, Seri decide sacrificar seu amor pelo bem de Yoon Se-ok. Por isso ela o liga de um orelhão. Ela tenta várias vezes dizer que eles devem terminar, mas no final acaba se desmanchando e diz que sente muita falta dele. Depois de várias tentativas, Yoon Se-ok atende. Seri cria coragem e diz que eles devem terminar, que ela não gosta mais dele e que, por favor, ele não a procure mais. Algum tempo depois, todos se formam. Embora Yoon Se-ok tivesse ido embora, Seri sabia que isso era o melhor depois da escola. Ao voltar ao esconderijo secreto, ela descobre que seu namorado deixou um último presente, um anuário com seus melhores momentos. Nele estavam todas as fotos que ele tirou durante o curto tempo em que estiveram juntos. No final, havia uma carta onde ele agradecia por tê-lo salvado do oceano e de seus pensamentos terríveis. No final, ele escreve um "Eu te amo". Ao ler isso, Seri chora porque também o ama e que deixá-lo ir foi justamente por isso. Anos depois, vemos que Seri praticava natação na universidade. Seus amigos da escola ainda continuavam sendo seus amigos, embora agora se reunissem no bar do Gongyeon. Acontece que seus dois amigos, que não se davam bem, agora eram namorados e ainda tinham organizado alguns encontros às cegas para ela. Embora ela não estivesse muito animada com a ideia, mas por insistência do Gongyeon e dos amigos, decidiu ir, pelo menos para não fazer feio. Quando chega à praia, Seri diz para ela parar de brincar e que acabem logo com isso de uma vez por todas.
mas o seu encontro acabou sendo o amor da época do colégio. Jung Seok tinha voltado ao país. Ambos ficam muito emocionados ao se reencontrarem depois de tanto tempo, os dois ainda estavam muito apaixonados. Seri pede desculpas por ter terminado com ele e por ter dito todas aquelas coisas ruins. No fim, ela só queria o melhor para ele. Jung Seok diz a ela que sabe disso, já que todos os testes que ela fez ficaram marcados, e por causa disso, ele teve coragem de ir embora. Caso contrário, ele teria ficado com ela. Além disso, ele entregou a ela um frasco cheio de ovos de Grow. Ele fez muitos porque pensou nela durante todos esses anos. Em seguida, seus amigos chegam para parabenizá-los e dizem que finalmente concluíram a missão. Confissão de Amor 2.0. É assim que termina essa história de amor? Deixem nos comentários o que acharam do filme. Eu gostei muito, principalmente porque teve um final feliz. E eu gosto de finais felizes. Espero que tenham gostado do resumo. Lembrem-se de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Nos vemos na próxima história.